Olá! Hoje vamos dar uma olhada mais a fundo, sabe? Na Hyperliquid e no seu token, o Hype. A gente tem aqui várias análises de vídeos do YouTube, principalmente, que discutem desde o potencial da plataforma, o que ela tem de diferente, até, bom, todo aquele burburinho sobre airdrops, né? E até estratégias de negociação. A ideia aqui é tentar entender como é que a Hyperliquid cresceu tão rápido assim. Qual que é o lugar dela no mercado cripto, especialmente em DeFi, né, finanças descentralizadas, e derivativos. E claro, vamos analisar o token Hype, o potencial, os riscos. Bom, vamos lá. Para começar, o que exatamente é a Hyperliquid, segundo o que a gente viu? Então, basicamente, ela é uma corretora descentralizada, né? Uma DEX. Ou seja, funciona sem um controle central, tipo um banco ou uma corretora tradicional. E o foco dela são os futuros perpétuos. Aqueles contratos derivativos que não têm data para acabar, sabe? Mas o mais interessante, eu acho, é que não é só a corretora. Eles criaram a própria blockchain deles, uma camada 1, a HyperVM. Ah, sim, eu vi isso. Otimizada para velocidade, né? Exato. Eles falam em números impressionantes, tipo até 200 mil transações por segundo. Nossa, 200 mil por segundo. Isso. Isso deve explicar um pouco do crescimento que o pessoal comenta, né? Com certeza. Ela virou uma das blockchains mais relevantes em termos de TVL, né, o valor total depositado lá. Entendi. Mas qual que é a ambição por trás disso tudo? Só velocidade? Não, a visão parece ser bem maior. Tipo, criar uma Binance on-chain, sabe? Eles querem montar um ecossistema DeFi completo mesmo, juntando a corretora com a blockchain própria. E o foco é muito na experiência do usuário, a UX, e em taxas baixas para poder competir, né? E parece que funcionou, pelo menos no começo, né? O volume de negociação, segundo as fontes, explodiu. Coisa de bilhões por dia. Sim, foi um crescimento bem expressivo. Isso levou a Hyperliquid a dominar o nicho de perpétuos descentralizados. Dominar quanto, mais ou menos? Olha, os números variam um pouco, mas falam entre 60% e 80% do mercado de perps DeFi. É bastante coisa. Impressionante. Mas é bom lembrar, né? Esse mercado descentralizado ainda é bem menor que o mercado centralizado, certo? Exatamente. Embora a Hyperliquid tenha conseguido atrair gente das corretoras grandes, talvez por não ter KYC, né? Aquele processo de identificação, e por dar mais controle dos fundos para o usuário. Mesmo assim, o mercado de derivativos DeFi como um todo ainda é pequeno, coisa de uns 12% do total, mais ou menos. Entendi. Então tem muito espaço para crescer, mas também uma briga grande para tirar mercado das plataformas já estabelecidas. Isso, um desafio enorme. E aí entra o token, o Hype. As análises mostram os ganhos bem expressivos, né? Mais de 1000% em alguns momentos. Sim, o token teve uma valorização forte, mas o que realmente marcou, eu acho, foi aquele airdrop gigante, em novembro de 2024. Ah, sim, esse airdrop deu o que falar. Nem me fale. Distribuíram, assim, 31% do fornecimento total de tokens para quase 95 mil usuários. E o valor começou alto já, né? 7,6 bilhões. Foi realmente considerado o maior airdrop da história. Uau. E eles venderam isso como um lançamento justo, certo? Sem VC, sem investidores de risco. Exato, essa é a narrativa. Lançamento justo, sem V6 e com mecanismos de recompra de tokens também. Lançamento justo. Mas como funciona a economia desse token na prática? As fontes detalham isso? E essa história de não ter VCs garante mesmo que não rolou concentração na mão de poucos? Boa pergunta. A economia do token envolve recompensas por staking, né? Que é quando você trava seus hype para ajudar a rede. Atualmente está rendendo pouco, uns 2,3%. Também falam em possíveis recompras e queimas de tokens usando as taxas da plataforma, mas os detalhes sobre isso não são super claros nas fontes. E a ideia é que ele vire o gás para pagar taxas na HyperVM no futuro. E quanto à distribuição inicial? Sem VCs, mas... Pois é, apesar dessa alegação e de dizerem que os tokens da equipe estão bloqueados, as fontes levantam sim algumas dúvidas sobre a transparência real, sobre os cronogramas de liberação desses tokens e se não houve mesmo atividade de insider, sabe? Falta um pouco de clareza aí. Entendi. Então, apesar do sucesso todo do airdrop gigante,
Tem? Tem sinais de alerta. Que outros riscos o pessoal aponta? Ah, tem vários. Primeiro, a questão de falhas sistêmicas. Teve um incidente no passado que forçou o fechamento de posições de usuários. Isso gera uma preocupação, né? Sobre a robustez do sistema. Se ninguém quer ser liquidado por uma falha. Exato. Outro ponto é a centralização. Começou com poucos validadores na rede. Eles estão expandindo, mas ainda pode ser um risco. E a concorrência, claro. Sim, a concorrência das corretoras centralizadas ainda é muito forte. Elas geralmente oferecem mais liquidez, mais pares de negociação e, às vezes, taxas melhores para o trader comum. Fora isso, mencionaram também a volatilidade altíssima do hype, né? E parece que tem relatos de usuários com problemas no suporte, dificuldade para sacar. Isso, e tem a questão da transparência sobre a equipe fundadora e a market maker ligada a eles, a tal Chameleon Trading. Ah, sim. Algumas fontes até fazem um paralelo meio preocupante com a história da FTX e da Alameda Research, né? Exatamente. Essa falta de clareza sobre quem está por trás, como eles operam internamente, é um risco, especialmente nesse mercado que já viu tanto problema com estrutura opaca. E a vantagem principal deles hoje, que é a interface boa, pode ser copiada, né? Verdade. Falando em operar, uma das fontes até detalhou uma estratégia de negociação que o pessoal usa lá. A de valor relativo. Como é que funciona isso? É uma estratégia interessante. Basicamente, é você apostar que uma altcoin específica, o exemplo usava Doge ou XRP, vai ter um desempenho pior do que ativos maiores, como Bitcoin ou Ethereum. Especialmente se essa altcoin parecer meio esticada, sobrevalorizada. E como se faz isso na prática? A ideia é operar vendido na altcoin e, ao mesmo tempo, comprado no ativo maior, tipo o Bitcoin. E usar stop loss bem curto para limitar o prejuízo se o mercado for contra você. O objetivo é lucrar com essa diferença de desempenho relativo entre os dois. Interessante. Mostra um uso mais avançado da plataforma, né? Para quem opera mais ativamente, mas reforça a necessidade de gerenciar o risco, imagino. Com certeza, alavancagem, volatilidade, exige muita disciplina. E essa busca por oportunidade se estende para outra coisa que as fontes comentam muito: o farm de airdrops. Ah, sim. O pessoal tenta interagir com tudo lá dentro, né? Não só negociar na plataforma principal, mas usar outros projetos que estão surgindo no ecossistema da HyperEVM. Seguindo umas rotas específicas, né? Para tentar se qualificar para futuros airdrops. Exato. E isso faz sentido porque, bom, ainda tem uma quantidade enorme de tokens HPQ reservada para recompensas futuras. Quase 39% do total. E isso alimenta a especulação, né? De que pode vir mais coisa por aí. Com certeza. Cria um ciclo. O pessoal usa a plataforma na esperança de ganhar mais tokens, mas, claro, isso também envolve risco e complexidade, né? Interagir com tanto protocolo novo. Bom, então para a gente recapitular essa análise dos materiais, a gente viu o crescimento impressionante da Hyperliquid nos derivativos descentralizados, o impacto gigantesco daquele airdrop histórico. Vimos também a visão ambiciosa deles de criar um ecossistema completo. Mas, por outro lado, muitos desafios. Riscos de centralização, questões de transparência, a concorrência forte e a própria volatilidade do token Hype. Exatamente. A Hyperliquid é um caso fascinante, sem dúvida, de crescimento muito rápido em DeFi, muito ligado à comunidade, é um produto que, para um nicho específico, funciona bem. Mas o sucesso a longo prazo, eu acho, vai depender muito de resolver essas preocupações com transparência e de provar que o valor da plataforma vai além do hype atual e da expectativa por mais airdrops, sabe? Fica a pergunta no ar, né? Fica a pergunta, quanto dessa tração toda que a gente vê hoje é crescimento orgânico sustentável e quanto é, bom, combustível vindo da expectativa de recompensas futuras? É algo para a gente continuar acompanhando.